O material que será mencionado a seguir é perturbador. Trata-se de um vídeo que circula de forma não oficial, com imagens censuradas e áudio incompleto, no qual é possível ouvir sons de sofrimento. Este conteúdo não é recomendado para pessoas sensíveis. Assista apenas se estiver preparado. Nos últimos dias, uma nova evidência começou a circular em cantos pouco acessíveis da internet chinesa. Não surgiu em plataformas populares, nem foi publicada por veículos oficiais. Apareceu primeiro em fóruns fechados, sites alternativos e repositórios conhecidos por abrigar vazamentos que raramente passam pelo filtro da mídia tradicional. Em poucas horas, links foram derrubados, páginas apagadas e contas silenciadas. O que chamou a atenção não foi apenas a existência desse material, mas a velocidade com que ele começou a desaparecer. Usuários que afirmam ter assistido ao conteúdo antes da censura descrevem um vídeo curto, de baixa qualidade, com trechos borrados e cortes abruptos, no qual o áudio, mesmo incompleto, seria suficiente para causar desconforto imediato. O vídeo não mostra contexto claro, não identifica local e não traz confirmação de autenticidade, mas apresenta algo que muda o eixo da discussão. Sons compatíveis com agonia, interrupções bruscas e uma atmosfera que sugere falta de controle da situação. Desde a morte de Yu Menglong, a narrativa pública se apoiou na ideia de um caso encerrado rapidamente, com explicações sucintas e poucas perguntas respondidas. Esse novo material, no entanto, reabre questões que muitos acreditavam já sepultadas. Não por provar algo de forma definitiva, mas por introduzir uma dúvida impossível de ignorar. Por que um vídeo assim existiria? E, sobretudo, por que seria removido com tanta urgência? Em comunidades chinesas que acompanham o caso desde o início, o debate se intensificou. Alguns usuários defendem cautela absoluta, lembrando que não há verificação oficial e que conteúdos falsos também circulam. Outros apontam que a censura coordenada costuma ser um sinal de que o assunto tocou em algo sensível demais para permanecer público. Não é uma conclusão, é um indício. O padrão se repetiu. Postagens que mencionavam o vídeo começaram a sumir, comentários foram fechados e perfis passaram a receber avisos. Em determinados fóruns, moderadores apagaram tópicos inteiros, alegando risco legal. Em outros, o simples uso de palavras-chave relacionadas ao material passou a resultar em bloqueios automáticos. Essa reação gerou um efeito contrário ao esperado. Quanto mais tentavam apagar, mais pessoas começaram a procurar. Relatos descrevem que o vídeo não se parece com uma encenação, tampouco com um material produzido para chamar atenção. A estética precária, os cortes irregulares e a ausência de qualquer tentativa de viralização sugerem algo não planejado para o público. Ainda assim, nada disso confirma autenticidade. O que confirma é a relevância do debate que ele provocou. Desde então, internautas passaram a revisitar eventos anteriores. Entrevistas antigas, aparições públicas, mudanças de comportamento e declarações vagas começaram a ser reavaliadas. O que antes parecia nervosismo comum passou a ser interpretado como tensão constante. O que soava como timidez passou a ser visto como medo. Não são provas. São leituras que surgem quando novas peças entram no quebra-cabeça. Há também um detalhe que muitos consideram crucial. Nenhuma autoridade comentou oficialmente sobre a existência desse vídeo. Não houve desmentido técnico, nem confirmação, nem explicação. Apenas silêncio. E no caso de Yu Menglong, o silêncio sempre foi o elemento mais consistente. Especialistas em censura digital chinesa afirmam que, quando um conteúdo é removido de forma rápida e sincronizada, isso geralmente indica sensibilidade política, jurídica ou institucional. Não significa automaticamente que o conteúdo seja verdadeiro. Significa que alguém prefere que ele não circule.
E isso nos leva à pergunta que começa a dominar as discussões. Se esse vídeo for falso, por que não permitir que ele seja desmentido publicamente? E se for verdadeiro, por que nunca foi mencionado na investigação inicial? Neste ponto, o caso deixa de ser apenas sobre um vídeo. Ele passa a ser sobre controle de narrativa, sobre o que pode ou não ser discutido, sobre quem decide quando um assunto deve desaparecer. E é exatamente aqui que a história começa a ganhar contornos ainda mais sombrios. Após o desaparecimento quase imediato do vídeo, algo curioso começou a acontecer nos bastidores da internet chinesa. Usuários que nunca haviam comentado o caso passaram a se manifestar. Perfis antigos, muitos deles inativos há anos, reapareceram apenas para deixar mensagens curtas, vagas, mas inquietantes. Frases como: "Isso explica muita coisa", "Agora tudo faz sentido", e "Não era para isso ter vazado", começaram a surgir repetidamente, antes de também desaparecerem. O foco das discussões deixou de ser apenas a morte de Yu Menglong e passou a se concentrar no conteúdo emocional do áudio. Mesmo com a censura pesada, especialistas amadores em análise sonora afirmaram que os sons não pareciam compatíveis com a encenação. A irregularidade do volume, as interrupções abruptas e a ausência de trilha ou edição sugeriam um registro bruto, não preparado para exibição pública. Novamente, isso não comprova a autenticidade, mas reforça uma pergunta incômoda. Por que um material assim surgiria justamente em um caso já considerado encerrado? À medida que o vídeo era removido, novas capturas de tela começaram a circular. Não do conteúdo em si, mas de registros de exclusão, avisos automáticos e mensagens de violação de regras, emitidas quase simultaneamente em plataformas diferentes. Para usuários experientes, isso indicava ação coordenada, não simples moderação rotineira. Nesse momento, alguns internautas passaram a comparar esse padrão com outros casos sensíveis da indústria do entretenimento asiático. Em situações anteriores, materiais considerados perigosos para a narrativa oficial seguiram o mesmo caminho. Surgiram brevemente, foram amplamente censurados e, pouco tempo depois, desapareceram da memória coletiva. Outro ponto que chamou a atenção foi o timing. O vídeo não surgiu logo após a morte de Yu Menglong, mas meses depois, quando o interesse público começava a esfriar. Para muitos, isso sugere que alguém decidiu falar quando acreditou que o assunto já não estava mais sob os holofotes. Para outros, pode indicar vazamento tardio, resultado de medo prolongado. Usuários começaram a levantar hipóteses sobre a origem do material. Alguns acreditam que possa ter vindo de alguém próximo ao círculo profissional de Yu Menglong. Outros falam em arquivos retidos, esquecidos ou deliberadamente guardados por receio das consequências. Nenhuma dessas hipóteses foi confirmada, mas todas apontam para o mesmo lugar: o medo. Medo de falar, medo de ser associado, medo de sofrer retaliações. E esse medo não surge do nada. Ele se constrói em ambientes onde contratos de confidencialidade, pressão institucional e controle de imagem fazem parte do cotidiano. Em sistemas assim, o silêncio não é apenas esperado, ele é incentivado. À medida que mais pessoas tomavam conhecimento da existência do vídeo, começaram a surgir relatos paralelos. Não sobre o conteúdo em si, mas sobre o comportamento de Yu Menglong nos meses finais. Pessoas relembraram entrevistas em que ele parecia tenso, respostas excessivamente medidas e uma postura que contrastava com a imagem confiante construída no início da carreira. Esses detalhes, isoladamente, não dizem muito, mas quando analisados em conjunto, passam a formar um padrão desconfortável. Um padrão que contradiz a ideia de que tudo estava normal. Se você acha que esse caso foi encerrado rápido demais e que ainda existem peças faltando nesse quebra-cabeça, deixe seu comentário agora. Cada comentário mantém essa discussão viva e impede que perguntas importantes sejam simplesmente apagadas. Outro aspecto inquietante é a ausência total de investigação complementar após o surgimento do vídeo. Nenhuma nota oficial, nenhuma checagem pública, nenhuma tentativa de contextualização. O caso permaneceu exatamente como estava antes, como se nada tivesse acontecido. Para analistas independentes, isso pode indicar duas coisas.
Ou o material foi considerado irrelevante demais para merecer atenção, ou relevante demais para ser discutido. E nesse tipo de caso, o silêncio costuma falar mais alto que qualquer pronunciamento. Com o passar dos dias, o vídeo se tornou praticamente impossível de encontrar. Apenas relatos, descrições vagas e debates fragmentados restaram. O material físico desapareceu, mas a dúvida permaneceu. E se fortaleceu. Porque quando algo some tão rápido, a sensação que fica não é de alívio, é de alerta. E é a partir desse alerta que novas perguntas começam a surgir. Perguntas sobre quem tinha interesse em que aquele vídeo não fosse visto, sobre por que a investigação nunca considerou a possibilidade de algo mais grave, e sobre quantas outras informações podem ter sido descartadas antes mesmo de chegarem ao público. No próximo ponto dessa história, o foco deixa de ser apenas o vídeo, passa a ser o que ele desencadeou, as conexões que ele revelou e os silêncios que ele expôs. Com o surgimento desse vídeo e a forma como ele foi rapidamente silenciado, um ponto passou a incomodar até mesmo pessoas que, até então, aceitavam a versão oficial sem grandes questionamentos. A velocidade com que o caso de Yu Menglong foi encerrado. Comparado a outros casos envolvendo figuras públicas, o processo pareceu curto demais, limpo demais, simples demais. Usuários começaram a resgatar datas, comunicados e declarações antigas. O intervalo entre a confirmação da morte e o encerramento formal da investigação chamou a atenção. Poucas entrevistas, poucas explicações técnicas, pouca transparência. Para muitos parecia que havia uma pressa em colocar um ponto final antes que perguntas começassem a se multiplicar. Esse padrão não é exclusivo deste caso. Em outros episódios sensíveis envolvendo a indústria do entretenimento asiático, investigações também foram concluídas rapidamente, sempre acompanhadas de versões oficiais concisas e de um apelo implícito para que o público respeitasse o momento. Com o tempo, o interesse diminui, a mídia segue em frente e o silêncio se instala. O vídeo que circulou recentemente rompe exatamente esse silêncio. Mesmo sem confirmação oficial, ele funciona como um elemento disruptivo. Ele não traz respostas definitivas, mas levanta dúvidas que não existiam antes. E, em investigações reais, dúvidas são tão importantes quanto provas. Outro fator que passou a ser debatido foi o impacto internacional. Embora o vídeo tenha surgido inicialmente em sites chineses, relatos indicam que cópias chegaram a servidores fora do país antes de serem removidas. Isso teria dificultado o controle total da circulação, ainda que o material em si tenha se tornado praticamente inacessível. Essa possibilidade amplia o alcance da discussão. Quando um caso ultrapassa fronteiras, ele deixa de ser apenas uma questão local e passa a envolver imagem internacional, reputação de mercado e interesses maiores. E nesses contextos, o controle de narrativa se torna ainda mais rigoroso. Analistas independentes destacam que o maior problema não é provar se o vídeo é real ou não, mas entender por que nunca houve esforço público para esclarecer sua origem. Em casos transparentes, materiais falsos costumam ser rapidamente desmentidos com dados técnicos. Aqui, isso não aconteceu.